Meus irmãos e irmãs, os cientistas do comportamento que fazem pesquisas a esse sentido, chegaram à conclusão que dois são os grandes medos da humanidade. Isso independente de cultura, é universal. E todas as culturas têm dois medos que são fundamentais. O primeiro é o medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Tanto é que o que é um ataque de pânico, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Síndrome do pânico. Um ataque de pânico, da síndrome do pânico, significa que a pessoa sente verdadeiramente, com intensidade, que está morrendo. A pessoa acha que está infartando, a pessoa acha que está tendo um derrame, e aí ela sua frio, a pressão dela altera, o coração dispara, porque ela sente realmente que está morrendo. E é um medo horrível. Porque o medo maior que existe no ser humano é o medo de morrer. O segundo grande medo é o medo, por incrível que pareça, do que vão dizer. Ou seja, é o medo de ser rechaçado pelo grupo onde a gente vive. Então, o medo de que as outras pessoas, a sociedade se volte contra nós. Isso porque o ser humano é um animal sociável, que vive em sociedade. Dizem também os psicólogos que se alguém numa cadeia pegasse um prisioneiro, colocasse ele na solitária e deixasse ele lá muito tempo, ele morre. Mesmo você dando alimento, dando água, não importa. Sem convivência humana, ele a deprime e morre. Então, os dois grandes medos da humanidade, a morte e o rechaço público. E na primeira leitura nós temos um profeta que teve que enfrentar esses dois medos. E mais, ele teve que enfrentar esses dois medos e não era muito o natural dele. Ontem foi o dia de um santo. Que dia que é dia 24 de junho? É santo o quê? São João Batista. São João Batista, ele tinha um temperamento enérgico. Os fariseus chegavam lá para ser batizados e já gritavam lá no meio do caminho: raça de víboras! Era um sujeito enérgico, bravo, do conflito. Então ele tinha um temperamento adequado para denunciar. Agora o profeta Jeremias não. O profeta Jeremias era uma pessoa sensível, era alguém tímido. É aquele tipo de pessoa que evita o conflito. É aquele tipo de pessoa que se alguém xinga ela, ao invés dela xingar de volta, ela guarda. Assim era o profeta Jeremias. Tanto é que boa parte do livro do profeta Jeremias é ele reclamando com Deus dele ter que fazer o que Deus mandou ele fazer. Foi Jeremias que escreveu um livro chamado Lamentações. Então, o natural dele não era entrar em conflito, não era denunciar nada, era ficar na dele. Mas Deus deu a ele uma missão difícil. Jeremias, você vai lá e vai denunciar ao povo o pecado. Você vai denunciar ao rei que ele está destruindo o país. E essa foi a missão da vida de Jeremias. Ter que ir ao povo e dizer que eles estavam errados. Ter que ir ao rei e dizer que eles iam para o exílio. E ninguém ouviu Jeremias. Porque havia na época de Jeremias outros falsos profetas que diziam o contrário. Que iam lá para bater pau. Não, você está indo muito bem. Ia lá puxar o saco do rei. Não, rei, você está indo muito bem. Está conduzindo o país bem. Mas era mentira. Então o povo, que não gosta de ouvir quem lhe dê notícias ruins, se voltava contra Jeremias. Debochava dele, xingava. Ele chega a dizer que até aqueles que ele considerava os seus amigos se voltaram contra ele. Diz aqui na primeira leitura. Todos os amigos observavam minhas faltas e diziam: talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Então veja aqui que é uma pessoa ser rejeitada por todo o seu país, por todas as pessoas que ele conhecia. Vocês acham que algum parente de Jeremias não chegou lá e falou com ele: olha, para com isso, volta para o que você estava fazendo antes, arruma um emprego, vai fazer alguma coisa útil, para com isso, abandona a sua missão. Às vezes as tentações mais terríveis não vêm dos nossos inimigos, como diz Jeremias aqui, vêm dos nossos amigos, que não entendendo aquilo que Deus quer de nós, quer nos tirar
daquele caminho. Jeremias também teve que sofrer o perigo de morte. Tem uma passagem do livro dele em que ele escreve essa profecia. Talvez ele queria dizer exatamente o que Deus tinha dito a ele, ou então, sei lá, tinha medo de chegar na hora, gaguejar, não falar direito. Então ele escreveu. Depois de todo aquele trabalho de colocar tudo por escrito, ele se apresentou diante do rei, entregou a profecia, disse que era Deus que mandava dizer aquilo a ele, e conforme o rei lia a profecia, ele rasgava as folhas e jogava fora, na frente de Jeremias. Terminado aquilo, o rei mandou pegar o profeta e jogar dentro de um poço que estava sem água, para ele morrer de fome e de sede. Então jogaram ele lá. Ele só não morreu lá, porque enquanto ele estava naquele buraco, o exército inimigo invadiu a cidade, então ele acabou sendo solto depois, mas Jeremias foi terrivelmente perseguido. Ele teve que enfrentar o medo da morte. Então Jeremias teve essa escolha. Diante do medo de ser rechaçado pelas pessoas e servir a Deus, ele tinha que fazer uma escolha, e ele serviu a Deus. Entre arriscar sua vida, ou salvar sua vida, e servir a Deus arriscando a sua vida, ele escolheu Deus, escolheu servir a Deus. E essa escolha é colocada diante de nós também por Jesus no Evangelho. A primeira coisa que Jesus faz é pegar esses grandes medos humanos fundamentais e relativizá-los. Todo mundo tem medo de calúnia, todo mundo tem medo de ser acusado do que não fez. E aquele negócio, ser acusado do que não fez, até que você prova que você está certo, ou, como se diz, como é o ditado popular, até que você prova que focinho de porco não é tomada, nossa senhora. Então todo mundo tem medo de calúnia. E aí Jesus diz assim: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. Então nenhuma calúnia será eterna, nenhuma. E aquele que é vítima de calúnia pode dizer, como o profeta lá na primeira leitura: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Transforme esse versículo na sua oração. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Então não importa as calúnias, um dia tudo será esclarecido. Nem que seja no juízo final, mas um dia tudo será esclarecido. Então não é um medo absoluto, é um medo relativo. E o outro medo, o medo da morte, Jesus também relativiza. Ele diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele vem reafirmar aquilo que é verdade da nossa fé, que a gente esquece tão fácil. A morte é só uma passagem. A morte é um momento, mas tem mais vida para frente. E é a vida que importa que está para frente. É claro que é de acordo com o que nós agimos aqui, que nós vamos colher lá. É o que nós plantamos aqui, que a gente vai colher lá. Mas a vida de lá é eterna. A daqui não, a daqui passa. Então mesmo a morte não tem a palavra final, não pode ser absolutizada. E aí Jesus diz, para aqueles de nós que têm, assim como Jeremias, uma personalidade que prefere se esconder, que prefere ficar na dele, que não quer testemunhar, que não quer entrar em conflito com ninguém. E aí quando chega na hora de testemunhar a fé, se esconde. Quando chega na hora de dizer firme e claramente: olha, não vou fazer tal coisa porque eu sou católico e minha fé não permite. Aí a pessoa tem medo, se cala. Tem medo do que vão dizer, tem medo de, vão rir de mim, mas todo mundo está fazendo, e aí as desculpas são mil. Então, Jesus diz muito claramente: aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se nós, assim como Jeremias, não enfrentarmos os nossos medos, não engolirmos seco, pedir a Deus coragem e testemunharmos a nossa fé, Deus nos negará, Jesus nos negará diante do Pai que está nos céus. Foi Ele mesmo que disse, repito: aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, como que a gente faz? Padre, eu não sou corajoso, como que eu faço para me vencer?
Jesus dá a receita aqui, é o temor de Deus. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O temor de Deus pode ser dois tipos. O primeiro tipo de temor de Deus é o temor do servo, é o temor servil. O servo, ele tem medo do seu senhor porque ele tem medo do castigo. Então é a pessoa que pensa assim, eu vou parar de cometer meus pecados aqui, eu vou fazer o que é certo, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não digo que não salve, né? Uma pessoa assim que mude de vida por esses motivos, ela vai alcançar a salvação. Mas é uma coisa muito imperfeita. Porque Jesus falou assim, eu não vos chamo servo, eu vos chamo amigos. Então o temor que a gente tem que procurar evoluir a ele, não pense que o temor é uma coisa ruim não, que diz a Escritura que temor é o princípio do saber. E temor é um dom do Espírito Santo. Mas o temor que Deus espera de nós é o temor filial. É o temor do filho que teme desagradar o seu pai. Mesma coisa, vamos imaginar aqui, chega o dia dos pais. Só que você está com a cabeça na lua, você esqueceu que era dia dos pais. Aí quando você chega na sua casa, na casa dos seus pais e tal, está todo mundo lá, aí você vê seus irmãos, pai, feliz dia dos pais, dá um presente, você pensa, nossa, esqueci. Qual que é o seu temor? É seu pai te castigar? É seu pai te colocar para fora de casa? Não é. O temor do filho principal é aquele temor que o pai fique triste, que o pai fique magoado. Então esse é o temor que Deus espera de nós, que a gente evolua para Ele. Ou seja, eu vou mudar de vida, eu vou parar de pecar, vou parar de ofender a Deus, porque eu não quero ofender a Deus, Deus só me faz o bem, Deus é meu Pai. Como que eu posso pagar com o mal aquele que me dá todo o bem? Então, meus irmãos, se a gente tem esse temor no coração, porque a gente coloca Deus como nosso maior bem, todos os outros temores ficam menores. Até mesmo o temor da morte, como mostra a vida dos mártires, mas também o temor de que outras pessoas falem contra nós. Então, que o Espírito Santo, com o seu divino dom, nos encha desse temor filial, para que assim a gente possa amar melhor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,